Bem, o morador de Santo Antônio do Pinhal é o 16º brasileiro a conquistar o topo do Everest. O Monte Everest, esse mesmo, o maior monte do mundo. Ele passou por situações difíceis. Imagine só o que é escalar uma montanha dessa. Mas ele conseguiu atingir o objetivo. Chegou ao topo mais alto do planeta. A aventura vai ser transformada em um livro e também um documentário. Essas obras serão lançadas ainda neste ano, mas a nossa equipe, olha que privilégio, teve uma conversa com esse alpinista para saber como foi essa experiência no Everest e os desafios que ele encontrou por lá. Ele correu até risco de vida, minha gente. Você vai ver agora na reportagem de Carolina Riguengo. Gaúcho, 38 anos, administrador de empresa. O Cristiano é o 16º e último brasileiro a escalar o Monte Everest. Localizado no Nepal, é o mais alto do mundo. Esse desejo começou em 2012, depois que ele conheceu o alpinista Manuel Morgado, que foi o primeiro gaúcho a realizar o mesmo trajeto. Em 2012 eu descobri que ele guiava, na verdade ainda guia, grupos de brasileiros para escalar altas montanhas ao redor do mundo. E depois de entrar em contato com ele, eu cheguei num acordo na época de escalar o Elbrus, que é a montanha mais alta da Europa. O Cristiano sempre gostou de testar os próprios limites e sabia que encarar esse grande desafio exigia muito preparo físico e psicológico. Até o pico do Everest são mais de 8.800 metros de altitude. Lá no alto só existe 30% do oxigênio que há no nível do mar. Por isso, pediu 1 ano de afastamento da empresa e passou 254 dias viajando pelo mundo. Escalou as mais altas montanhas da Europa, América do Sul e da África. Tudo isso junto com uma rotina de treinos de corrida e musculação intensos. Eu já corria maratonas, ultramaratonas e aí desenvolvi um programa de treinamentos para intensificar isso ainda mais. Mas também fiz um trabalho bastante forte de fortalecimento muscular dos membros superiores que são necessários numa escalada como a do Everest. O esforço foi grande. Cristiano chegou a escalar montanhas com mais de 50 quilos nas costas, levando todo o equipamento, barraca e mantimentos para sobreviver. Apesar de todo esse trabalho, nem todas as vezes ele chegou até o cume. Dificuldade que o ensinou grandes lições. A probabilidade de acontecer um acidente era muito grande, então como eu sabia que aquela era apenas uma etapa do meu projeto que culminaria com a escalada do Everest, se eu quisesse realmente chegar vivo, em condições de chegar ao topo do Everest, eu deveria primar pela minha segurança. Isso foi uma das coisas que eu aprendi e que fizeram também com que o meu projeto tivesse sucesso. E quando finalmente chegou ao Nepal, ainda havia um longo caminho a ser trilhado. Do pé até o topo do Everest, são 74 dias de caminhada. E para realizar esse sonho, só mesmo seguindo os passos do Cristiano. Por causa da ausência de oxigênio, uma pessoa sem o mesmo preparo que atingisse o cume, por meio de um helicóptero, por exemplo, não resistiria por mais de 30 minutos, conforme dizem os cientistas. Mas não foi só a conquista de ter chegado ao topo da montanha mais alta do mundo que despertou emoções fortes nessa jornada de grandes aventuras. Um mínimo erro de cálculo quase custou a vida do alpinista. E ele poderia ter desistido naquele momento, se não fosse por uma grande força de vontade. Sofri uma queda de aproximadamente 60 metros, devido a uma negligência, justamente nessa parte de segurança. Eu diria até que foi uma questão aí de excesso de autoconfiança. E aí, graças a esse instrumento aqui, a essa piqueta, foi que eu consegui, de alguma forma, me frear, evitar a minha queda ainda maior, ainda que ela fosse ainda mais grave. E aí, quando eu cheguei no acampamento 4, depois de muito estresse realmente, que eu havia submetido o meu corpo e até a minha mente, e aí questionei se eu realmente ia ter condições de chegar até o topo da montanha. Essa jornada foi um divisor de águas na vida do Cristiano. As viagens explorando montanhas pelo mundo tiveram repercussão em todo o país. E depois de tudo o que passou, decidiu levar as lições aprendidas para outras pessoas. Eu tenho dado palestras em várias empresas, instituições, universidades,
e algo que me traz uma grande satisfação. E paralelamente a essa questão das palestras, eu também estou finalizando, né, o meu livro. Então o livro vai contar um pouco de como foi essa história, como eu planejei todo esse ano sabático. E além do livro, tem também um documentário, já está em fase final de edição, vai ser lançado ainda agora no primeiro semestre de 2017. Por causa das experiências nos mais altos montes do mundo, assim que voltou ao Brasil, decidiu sair do centro de Taubaté. Veio morar em Santo Antônio do Pinhal, em uma casa cercada por montanhas. E presta atenção nos detalhes. A casa é de madeira. E um dos quadros usados como decoração é esse aqui, com o desenho de um alpinista. Claro que vontade de desistir, que adversidades, elas vão sempre ocorrer, né? Mas eu acho que ser perseverante e realmente saber que a gente tem um objetivo maior, saber que a gente está no caminho certo e não se deixar abalar pelas dificuldades quando elas ocorrem, são fundamentais para a gente conseguir qualquer coisa na nossa vida. O Cristiano está morando no local certo, em Santo Antônio do Pinhal, uma bela cidade, cercado de montanhas. Pode colocar as imagens, por gentileza, dele escalando o Monte Everest, a maior montanha do mundo. 16º brasileiro, é um feito que não é para qualquer um. Meu amigo, olha só a dificuldade que esse cara enfrentou. Precisa realmente de muito preparo, muito estudo, até porque ele enfrenta dificuldades assim e imprevistos que podem ocorrer no local e ele tem que estar preparado para qualquer situação. Afinal de contas, a vida dele está em jogo. E ele conseguiu atingir esse objetivo e a gente merece tirar o chapéu para esse homem aí, para esse atleta que mora na nossa região, é gaúcho, e conseguiu atingir este feito incrível. Eu jamais conseguiria.